O governador Elmano de Freitas, em uma entrevista ao Alerta Geral, falou sobre a divisão do PDT apoiando a Evandro Leitão e falou de grupos do PDT que apoiam André Fernandes. Evidentemente que o setor do PDT que está apoiando o Evandro Leitão, nós temos todo o interesse de fazermos o diálogo, conversar. Nós temos uma relação muito positiva, tenho muito respeito pelo deputado André Figueiredo. É normal no processo político, às vezes, você ter diferenças, ter disputas, mas eu tenho muito respeito pelo deputado André Figueiredo, como pelo deputado Edilvan Alencar, e da minha parte eu tenho um absoluto interesse de poder dialogar, conversar, demonstrar uma coerência política com a tradição do PDT, do Brizola, em uma situação que eu tenho de outro lado um candidato bolsonarista, um homem de primeira hora apoiador do Bolsonaro, em tudo, inclusive quando o Bolsonaro ficava fazendo chacota com as pessoas que estavam sofrendo na Covid. O deputado André Fernandes, apoiador do Bolsonaro, estava nas ruas fazendo carreata contra a vacina, fazendo carreata contra as medidas que Camilo adotava, criticava o Camilo porque o Camilo tomou as medidas necessárias para salvar a vida do povo cearense, inclusive quando o Camilo comprou e desapropriou o Hospital Leonardo da Vinci, que hoje serve ao povo de Fortaleza do Ceará fazendo cirurgia, mas na Covid foi utilizado como leito para salvar vidas de pessoas com Covid. O deputado André Fernandes, à época, criticava Camilo por estar comprando o hospital, tomando o hospital do setor privado. O hospital nem funcionava, era só o prédio, e o Camilo colocou ele para funcionar, para salvar vidas. O governador Elmano de Freitas acrescenta a posição de Roberto Cláudio apoiando o André Fernandes. Então, alguém que teve esse tipo de postura, eu lamento demais que uma parte do PDT esteja abraçado com o bolsonarismo em Fortaleza, porque ele sabe o que significa, todo mundo do Ceará sabe o que é Bolsonaro como presidente da República. Então, o Roberto Cláudio sabe disso. A turma do PDT que está lá com o André sabe disso. Sabe que eles foram lá no presidente Vargas atacar o Roberto Cláudio, porque o Roberto Cláudio queria fazer um hospital de campanha. Eu até acho que a solução devia ser outra. Mas ele estava tentando salvar a vida do povo. E está lá o sujeito criticando alguém que está tentando salvar a vida. Ele sabe de tudo isso. Nós fizemos aqui, Fortaleza tem uma conquista enorme, que é ter ciclofaixa. Mais de 200 mil pessoas usam ciclofaixa em Fortaleza. Ele diz que vai acabar com a ciclofaixa. Então, eu penso que esse setor do PDT que foi para o lado do Bolsonaro vai ser julgado pela história como pessoas que foram derrotadas, porque se Deus quiser nós vamos ganhar a eleição, mas ninguém vai esquecer do abraço que Roberto Cláudio e seus aliados deram no candidato de Bolsonaro.